Sexta-feira a gente fala da Parashá. Essa é uma das Parashot mais difíceis para a gente dar shiur, porque aparentemente ela é a repetição das Parashot anteriores. Continua falando sobre a construção do Mishkan, como eles construíram na prática. Aproveitar primeiro desejar esse shiur, dedicar esse shiur para Chaim Gutman Ben Yitzhak Zev. Chaim Gutman Ben Yitzhak Zev. Ok. Que seja em homenagem a ele. Ezrat Hashem seja só em alegrias. Ok. Mas, no início dessa paraxá, eu vou pegar o primeiro trecho e explicar um assunto talmúdico e do assunto talmúdico passar para uma lição prática para nós. Nessa paraxá, ele começa falando sobre Moshe Rabbeinu, ele reuniu o povo e falou para eles sobre o cuidado que a gente deve ter com o Shabat. Nós devemos cuidar o Shabat. E lá, a Torá fala para a gente, Lo tevaru esh bechol moshvatechem beyom ha-Shabbat. Não acendam ou não passem o fogo nas suas casas no dia de Shabat. O que quer dizer não passar o fogo? Talvez é daqui que as pessoas falam ou pensam. Quando você pensa em Shabat, qual a primeira proibição que vem na mente? Não acender o fogo. Não acender o fogo, não ligar a luz, não esquecer da vela. Não esquecer a vela. Não esquecer de acender a vela, ok? Então, talvez seja por isso que ele é o protótipo do Shabat, se lembra muito do fogo. Mas, na verdade, nessa paraxá a gente aprende algumas coisas. Primeiro, quais são as proibições do Shabat? Quem inventou, vamos usar esse termo, quem inventou aquilo que é proibido e aquilo que é permitido no Shabat? Então, isso vem, claro que foi Hashem, mas da onde a gente aprende? A Torá fala, você tem que descansar no Shabat. O que é descansar no Shabat? É muito subjetivo. Não trabalhar. Eu trabalho no Shabat, por exemplo. É o dia que eu mais trabalho. O que quer dizer? Ninguém mandou ser rabino. Ninguém mandou ser rabino. Ninguém mandou ser rabino. Então, a pergunta é o que significa Chazal Shalom? Não é como o trabalho remunerado, inclusive deixar claro que o salário que alguém ganha, um Chazan, um rabino, um Baal Koreh, ele ganha dentro daquilo que ele ganha num salário mensal ou semanal, nunca pelo Shabat sozinho. E, por exemplo, um Baal Koreh, ele ganha pela preparação dele. Ou mesmo um Chazan de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que às vezes ganha um dinheiro que dá para o ano inteiro, então tem todo um preparo e tem que se fazer dentro da halakha. É complicado, assim, simplesmente falar que ele está ganhando pelo Shabat, pelo Yom Tov, etc. Sim, então, explica melhor qual o conceito. Explica melhor, tem duas condições. Uma, você não pode pagar, mesmo para o não-judeu, uma empregada, ela vem para você de sábado, só sábado. Você tem um problema, você não pode pagar para ela. Não pode. Não, você liga e fala para ela, olha, você trabalhou, lamento, minha religião não permite te pagar. Ela vai entender. Vai entender. Então você precisa pagar para ela, behavla, se chama. Havla, a tradução é engolido, ou seja, dentro do pacote. Então você chama ela para o final de semana, por exemplo. Você paga ela o mensal, mas tem que estar dentro de um pacote. Então, se você... Você tem que ter algum trabalho para ela precisa fazer? Então, ela precisa fazer algum trabalho durante... Se não fizer, não pode... Então, para você pagar especificamente para ela só pelo Shabat, alguém fez só pelo Shabat é um problema. Se você quer saber na prática como fazer, vale a pena assim, consultar... o seu rabino. Consultar o seu rabino. Não, especificamente para entender exatamente qual que é a situação, qual que é o cenário específico. Mas eu estou falando aqui de forma geral. Então, para uma empregada, por exemplo, um funcionário, etc., você paga para ele pelo mês. Tá, mas pelo menos ok? Tá pagando pelo Shabat. O Shabat está dentro, ele está incluso. Você está pagando para ele pelo mês. Tá. Ok? E aí tem muitas diferenças na halakha. Por exemplo, se eu falei de um empregado, um funcionário que trabalha na tua casa. Se você contrata alguém, você deixa aí, só vou dar exemplos, não vou falar qual que é a halakha. Deixa jogar aqui o problema. Você deixa a tua roupa na lavanderia e eles vão lavar possivelmente durante o Shabat. É outra situação. Não está fazendo na tua casa e pode ser que ele faça fora do Shabat. Você contrata alguém para construir um prédio. Você comprou lá um apartamento que está na construção. Eles vão construir no Shabat. E aí tem várias e várias situações diferentes e são centenas de milhares de páginas discutindo cada uma dessas. Mas de maneira geral, sobre a empregada, você deve pagar isso dentro de um pacote. Sobre um judeu que está trabalhando para você, por exemplo, exemplo clássico da halakha, um Hazan contratado para Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shabbat, Yom Tov, esse Hazan, isso aconteceu comigo sempre que eu fui Hazan, etc., você deve prestar algum tipo de serviço também durante a semana. Pode ser um serviço simples, vai arrumar os livros da sinagoga, se costuma, por exemplo, o Uri aqui sempre termina o Yom Kippur, ele vai Hazan também de Arvit do pós-Yom Kippur.
O Arvito pode ser um Kippur, você não precisa de um Hazan que vai cantar. Pelo contrário, se ele cantar, vão dar um tapa nele que todo mundo já quer ir embora. Mas ele vai de Hazan ou faz a Avdalá para que não seja especificamente para isso. Mas não é tão simples. Tem mais um detalhe. Por exemplo, no nosso caso, o Uri, ele faz aula de canto. Então, você está ajudando ele a pagar o preparo dele. Que o preparo, de certa forma, é muito maior, depende do Hazan, muito maior do que o próprio canto. Então, não é uma coisa simples. Só isso que eu estou querendo esclarecer. Não Fala. vou fugir do tema, mas é bem Vai, rápido. pode ir lá. Vem a Shikser e sei lá... A empregada, tá. Funcionária. Ela lava a sua louça sábado à tarde. Não vai usar mais o Shabbat, mas ela está lavando a louça sábado à tarde. Então, você tem um podcast, um canal do podcast do Rabino Shammai, ele já dá aula há muitos e muitos anos sobre Shabbat, e cada um desses temas lá, ele vai trazendo aos poucos, vale a pena você ver com calma. Rabino Avraham responde que a gente vai continuar aqui no nosso shiur, porque a Halakha é muito complexo e a gente precisa dedicar a cada detalhe desses, são muito, muito complexos. Tá bom. Mas, respondendo a tua pergunta, da empregada, se ela quer ir embora, ela lava a louça para poder ir embora, ela está fazendo isso por ela, não por você, então ela não teria problema. Sim. Ok. Resolveu? Você que tem empregada lá em Miami, você está muito preocupado com isso. Está cheio. Está muito fácil empregar, lá é baratinho. Ok. Voltando aqui. Então, quais são as proibições do Shabat? Então, nossos sábios aprendem justamente dessa justa posição da proximidade de dois assuntos que surgem na nossa paraxá, que a Torá fala para a gente, não trabalhe no Shabat. E logo em seguida a Torá fala, trabalhe, construa o Mishkan. E aí continua a construção do Mishkan. Então essa posição, essa proximidade dos temas, descanse no Shabat, trabalhe para construir o Mishkan, os sábios falaram, opa, aqui ele falou descanso, aqui ele falou trabalho, então vamos tirar a conclusão, claro que não é uma invenção, isso aqui é uma das regras de como analisar a Torá, como entender a Torá. Então, o que é definido como trabalho? Aquilo que no Mishkan se fazia para ser construído. O que eles precisavam para poder construir e criar toda a estrutura do Mishkan. Então, lá eles escreviam, eles cortavam, desde o início semeavam, plantavam, aravam, etc., para poder produzir as tintas, para poder fazer os tecidos, etc., tudo que está descrito na nossa paraxá. E os sábios chegaram na conta quantos tipos de proibição existem, são 39 tipos de proibições diferentes, e cada uma tem as suas consequências, já que é proibido construir, então não é apenas construir um prédio, construir você tem várias situações, por exemplo, até você juntar duas peças de um Lego, para uma pessoa que tem bar mitzvah, com certeza isso é um problema, não é igual você construir um prédio, porque é uma coisa permanente, mas são duas peças de encaixe que vão ficar por um tempo, então isso já se torna proibido e assim por diante. Essa é a origem das proibições do Shabat. Conheciam isso? Já tinham ouvido falar? Até aqui, tudo bem? Sim? Dúvidas? Dúvidas? Não, ótimo. Ok. Agora, nessa paraxá, além de falar para a gente, trazer para a gente esse conceito de qual os sábios deduzem quais são as proibições do Shabat, uma das proibições do Shabat, a Torá fala para a gente claramente, explicitamente, não acenda o fogo no Shabat. Não é a única que é proibida. Tem 38 outras. Mas essa é a única que a Torá coloca textualmente. E a Gemara, o Talmud pergunta por que será que essa foi destacada das demais. O que a Torá quer dizer com isso? Se a Torá está confiando na dedução dos sábios, que eles vão extrair as 39, porque uma delas eles tiraram e falaram, não, essa aqui eu preciso, a Torá fala, essa aqui eu preciso deixar claro. Qual é a diferença dessa proibição de acender fogo com todas as outras 38 proibições? Amarrar, desamarrar, plantar, arar, cortar, etc. Qual que é a diferença? Então, a primeira explicação, o Rashi não traz essa, mas os comentaristas eles trazem, de que nós sabemos que existe uma diferença básica entre Shabat e Yom Tov. Qual é a diferença mais importante nas proibições de Shabat e Yom Tov? O que eu posso fazer no Yom Tov que eu não posso fazer no Shabat? Cozinhar. Passar um fogo que já está aceso de antes. Mas eu posso passar um fogo. No Shabat, eu não posso nem ver o fogo. A gente cobre o fogo com uma chapa. Se eu tiver uma chapa elétrica, coloco um alumínio em cima, no mínimo, cobrir os botões, etc. No Yom Tov, a Torá fala, eu quero que você aproveite o Yom Tov. Você pode fazer tudo que está ligado com comida. Não é exatamente tudo, mas se você já tem um fogo pré-aceso, você vai poder cozinhar e ter uma comida quente, fresca no próprio Yom Tov. Chega em relação ao Shabat, a Torá fala, opa, no Shabat não. Lot evaruesh, não
acenda o fogo ou não passe o fogo, não toque no fogo no Shabat, para destacar a diferença entre Shabat e Yom Tov. Por isso, então, a Torá seria a primeira explicação. Por isso, a Torá, então, destacou o fogo, porque o fogo é aquela que diferencia entre o Shabat e Yom Tov. Todas as outras melachot, a maioria delas, você não pode amarrar no Shabat, você não pode amarrar no Yom Tov, você não pode construir no Shabat, você não pode construir no Yom Tov. Então não teria por que a Torá destacar. Já que a Torá permitiu o Yom Tov, ela fala, você pode fazer aquilo que é melech etochel nefesh, se chama, aquilo que é necessário para você comer. O mais essencial para você comer, preparar a comida, é o fogo. Então a Torá chega e destaca, fala, olha, no Shabat você não pode. Certo? Dúvidas? Uma do assunto antigo. E se Está escrito, o Alter Rebbe ele coloca no final do Tânia, e tem vários outros livros que comentam que é super, super importante a gente constantemente estar estudando as halachot de Shabbat. Inclusive, dessa paraxá a gente aprende, está escrito Moshe reuniu todo o povo e falou para eles sobre o Shabbat. Não está escrito Moshe reuniu, falou sobre kasher. Moshe reuniu, falou, Moshe falou. Não está escrito reuniu. Daqui se aprende que a gente deve reunir o povo, especialmente nas tardes de Shabbat, e ensinar Shabbat. Porque o Shabat é uma das leis mais complexas, e não é uma lei complexa que você estuda lá para um caso específico que nunca aconteceu, é do dia a dia. E se você não estuda e revisa, etc., inevitavelmente alguma coisa você vai escapar. Vamos usar esse termo. Então, como tudo na Torá, Hashem espera que cada dia a gente vai estudando mais e crescendo mais. E não adianta falar, enquanto eu não sei, não existe. A pessoa fala, eu não quero estudar para não saber. Não, isso é considerado. Aquele que deixa de estudar é tão grave quanto aquele que estudou e não também não pode cumpriu. falar que o Rabino não chama ele para responder a pergunta. Tá bom, ok. Tá bom. Então, vamos voltar. Segunda resposta, segunda explicação. Por que a Torá destacou o fogo? Qual é o castigo? Lembrando aqui, acho que não preciso dar toda a introdução, que antigamente as pessoas tinham um castigo de, eventualmente, pena de morte, a pessoa tinha no tribunal, mas a pessoa tinha que ser advertida por 2 testemunhas, e as testemunhas têm que falar, olha, é proibido, você sabe, está na Torá, e a pessoa fala assim, eu sei que é proibido, mas eu não estou nem aí, eu vou transgredir, e era muito difícil, era raro de acontecer, mas a pena, vamos dizer assim, prescrita na Torá, pela transgressão do Shabat, era pena de morte, tá certo? Tem várias situações, como, quando, que tipo de proibição, etc. Então, dizem nós os sábios, uma segunda opinião, uma segunda opção, que é essa que o Talmud traz para a gente, que essa lei do Shabat, ela foi destacada porque ela, diferente das demais, ela não teria pena de morte, ela é mais leniente, diferente do que a gente está acostumado a ouvir. E de forma nenhuma ninguém tirar daqui conclusão, então pode liberou. Não, de forma nenhuma. Ela é mais leniente em sentido do castigo. Que aqui é apenas uma transgressão, que a transgressão, a pessoa, quando incorria numa transgressão, a pessoa recebia chibatadas, então, a Havará, essa lei de fogo, em vez da pessoa ter pena de morte, a Torá destacou ela e falou, não acenda o fogo. Como a Torá fala, em qualquer situação que a Torá fala, não faça tal coisa, você faz, se não tem um castigo prescrito, qualquer proibição, qualquer lei, mitzvah negativa que a Torá fala, não faça, se alguém transgredisse antigamente, qual o castigo prescrito? Chibatadas. Então, a segunda aqui, o que o Talmud traz para a gente é, por que a Torá destacou essa? Para fazer dela mais leniente. Dúvidas? Então, aqui um shur talmúdico. Tá aqui? Tudo bem? Agora vem a segunda opinião do Talmud, que isso é super importante, é sobre isso eu quero trazer uma lição para a gente. Michel, está acompanhando? Está aqui, está claro? Ok. Não vou bater em você, se fazer no Shabat, não vou, não. Eu estou lineando, hoje estamos tranquilos. Estamos tranquilos hoje. Está gravando aqui, falar que o Rabino bate nas pessoas, vai ser preso. Só para chibatada. Só na véspera de Yom Kippur, né? Só na véspera de Yom Kippur. Se quiser, o Mauro faz com prazer. Não. Ok. A próxima explicação é interessante e eu quero explicar ela porque ela a gente fala todos os dias. Logo antes a gente começar o Shacharit de manhã, a gente fala o Rabi Ishmael. Rabi Ishmael, assim que o Hazan começa de manhã, ele fala o Rabi Ishmael, logo em seguida veio o Kadish grande. O que é o Rabi Ishmael? O Rabi Ishmael é um dos sábios da época da Mishnah e ele resume quais são as 13 regras, os 13 princípios de como se analisar a Torá. E sobre esses 13 pilares,
o Talmud inteiro e todas as conclusões dos sábios funcionam. São fórmulas, vamos chamar assim, matemáticas, precisas e imutáveis, vamos chamar assim, que a partir delas você deduz a Torá. Vou dar um exemplo simples. A Torá fala para a gente, coloque o tefilim entre os seus olhos. Ninguém coloca o tefilim entre os olhos. Por que a gente coloca aqui? Então a Torá fala, bem enecha, entre seus olhos. Existe uma outra frase, num outro contexto, que a Torá fala, não raspe o seu cabelo que está entre os seus olhos pela morte de alguém. Existia uma prática idólatra que as pessoas raspavam essa parte aqui do cabelo que estava entre os olhos, como uma prática idólatra em sinal de luto. E a Torá fala, proibido fazer isso. Lá está escrito, bem enecha. Mas ninguém tem cabelo entre os olhos. Opa! Bom. Não é bem assim, Rabino. A Torá está se referindo ao cabelo e não uma sobrancelha ou qualquer outra coisa assim. Não, mas dá margem entender entre os seus olhos. Sim, mas a Torá está se referindo a uma prática que quem, por exemplo, lê a Torá está sabendo sobre o que está se referindo. Não faça com a prática idólatra. Qual que era a prática idólatra? Raspar o cabelo que está na posição perpendicular entre os olhos. Então, dizem os sábios, a Torá que falou entre os olhos. Você poderia sugere que é entre os olhos, literalmente. Mas a Torá usou esse mesmo termo, que não é um termo como um bem nenecha, num outro contexto. E lá está óbvio que não é entre os olhos, está óbvio que é aqui em cima. Opa, então daqui a gente conclui esse mesmo termo usado lá, vem te explicar que, na verdade, aonde você coloca o tefilim não é entre os olhos, e sim no mesmo lugar onde a Torá proibiu você raspar o cabelo pelo morto. Esse tipo de ensinamento é daí que é baseado todo o judaísmo. Se você lê a Torá textualmente, você nunca vai chegar na conclusão aonde colocar o tefilim, sequer qual é a cor do tefilim, sequer como escreve o tefilim, sequer qual que é a forma do tefilim, a caixinha, etc. Então, são nesses tipos de fórmulas matemáticas, fórmulas bíblicas, na qual se deduz todas as leis, da qual vem o judaísmo prático. Certo? Então, qual é uma das leis em relação, agora, voltando à questão do Shabat, em cima? Conhece o conceito? Até agora sim. Qual que é uma das coisas que a gente fala no final dessa frase do Rabi Shmuel? Davar halamed meinyanó, davar shaya bechlal, piatzah minaklal lamed, lo lamed, vou falar em japonês, não adianta. Vamos lá. Para lembrar que traduz. Tá, davar, qual davar shaya bechlal, piatzah minaklal lamed, lo lamed elatzmo yatzah, lamed elaklal kolo yatzah. Claro. Tá, agora entendeu? Ótimo. Quer falar em Yiddish agora? Tá. Por favor. Então é o seguinte, eu vou dar um exemplo para depois a gente aplicar isso no nosso caso. Davar shaya bechlal, algo, um conceito, que ele estava dentro de um conjunto. Esse conjunto, de repente, um desses itens presentes nesse conjunto, ele saiu desse conjunto. Quando ele sai desse conjunto e ele tem uma lei específica, a lei se aplica não somente a esse específico, e sim a todo o conjunto. Vou dar um exemplo. A gente está numa classe, a gente está aqui sentado todos juntos. E a regra é que, pensar numa regra, que... Não pode interromper o rabino. Hã? Não pode interromper o rabino, não. Estou pensando, peraí. Bom, a regra da classe é que não pode comer. Bom, não pode comer durante a aula. E, de repente, no meio da aula, eu falo, Israel, pode comer um lanchinho. O que a turma vai falar agora? Que está confuso. Opa, você falou que não podia comer, mas um lanchinho pode. Então, os outros vão falar o quê? Também para você comer. Também quero. Por que eu deixei você e os outros não? Para ver se ele ia fazer. Não. Sim. Se eu falei para ele, pode, Hashem coloca na Torá, você pode fazer. Se eu falei para um, então isso serve para todos. A regra geral era, não pode comer. Ah, mas um lanchinho, se eu falei para o Israel, você quer, tá com fome? Um lanchinho pode. Então então pode para todo mundo. Porque ele fazia parte da proibição. A Torá não tem essa regra, você é exceção da regra, você pode, você está fora da lei. Se a Torá chega e fala, olha, um lanchinho, uma banana, você quer comer? Pode? Opa, então a regra nunca foi que não poderia comer banana. A regra é que não pode comer uma refeição, mas uma banana é tranquilo. Então, algo que estava dentro de um conjunto. O Israel estava dentro do conjunto. Melhor falar vodka para você, né, do que banana. Tá bom. Algo que estava dentro do conjunto. Então, a Torá falou para você, no nosso caso, respeite o Shabat. Respeite o Shabat. O que você entende?
que você tem que respeitar o Shabat. Que se você transgrediu um Shabat, o que a Torá fala? Você tinha, eventualmente, pena de morte. Depois chega a Torá e fala, sabe o que? Você, uma das proibições do Shabat, que é aquela de acender o fogo, você tem uma proibição individual. Eu tenho proibição individual? Por que só eu? Por que você só me escolheu? Você falou que não pode transgredir o Shabat. E o que você quer de mim? Eu? Você falou que todo mundo bagunçou. Aí você bagunçou. O que eu fiz de errado? Você vai ganhar um castigo. Sim, mas e todo mundo? Por que você pegou a mim? Por que você me tirou da regra? Então, na verdade, quando eu dei o exemplo de você, é que eu quero falar que você é só o corban, você é só o exemplo, o modelo para todo mundo. Em hebraico fala corban, você é o sacrifício, você é só o modelo para os outros. Se eu fui lá e dei um castigo, se todo mundo fez a mesma coisa e eu dou um castigo para você, você fez exatamente a mesma coisa que os outros, pode ficar na fila que você sabe que os outros também vão receber o mesmo castigo. Eu peguei você como primeiro, você é apenas um exemplo, mas todos os outros vão receber o mesmo castigo. Deduzem daqui os nossos sábios uma coisa curiosa. O que acontece se alguém transgrediu uma das proibições das 39? Uma só, não as 39. Será que ele tem que receber o castigo, sim ou não? A Torá fala, cumpra o Shabat. O que é o Shabat? O conjunto das 39. Como eu vou fazer para transgredir o Shabat? Tem que fazer a 1, a 2, a 3. Se eu matei todas, se eu transgredi todas, eu vou receber a punição. Aí a Torá fala, não. Tirou uma delas do conjunto e falou, não. Você sozinho já vai ganhar uma punição. O que você conclui? Que cada uma individualmente tem o seu valor. Essa é a regra que o Rashi traz para a gente. Então, vou repetir, vou resumir aquilo que a gente falou. A Torá fala, cumpra o Shabat. Respeite o Shabat. Tá bom? Se você desrespeitar, vai ter uma pena gravíssima. Ótimo. O que quer dizer desrespeitar o Shabat? Teoricamente, precisaria desrespeitar o Shabat como um todo. Se o Shabat como um todo são 39 proibições, só se eu transgredi todas. Tira a Torá fala, depois ela tira uma das leis, tira fora e fala, olha, se você transgrediu essa, você já tem a sua punição. Eu? Por quê? Porque sou eu. Não é só você é só o exemplo. Todo mundo. Cada lei, independente da outra, ela tem o seu peso. Então, se você transgrediu uma delas, você vai ter o seu castigo por ela, independente das outras. Certo? Deu para entender o conceito? De certa maneira, o que é dado a um se estende aos demais. Se estende aos demais. Perfeito. Aquilo, ficou com medo agora? Falei que vai ganhar punição. Fica aí. Adianta. Quem foge antes da hora é pior. Quem foge antes da hora é pior. Tchau, bom dia. Eu vi que o Shabat está chegando, melhor correr para trabalhar antes que comece. Aí aí tudo bem. Aí a gente pode usar, aí você pode usar outras opiniões, outros complementos. Mas a regra é essa. Porque você, eu olhei para você, eu fui com a tua cara. Não, a Torá tem um motivo porque é justamente essa. Mas na análise geral, a Torá fala, tirou uma delas, isso mostra sobre... Repete a frase que você falou. Que se estende aos demais. Se você aplica uma regra 1, essa regra vai se estender aos demais. Ninguém está fora da lei. Se aplicar a você, vai aplicar a todos os demais. Ok. O que importa para a gente? Hoje a gente sabe, tem que cumprir o Shabat de qualquer jeito. E aqui a gente não está dando opção, se você fizer uma, pode, fizer todas juntas, é proibido. Não é. É só uma questão técnica para o tribunal, que antigamente, como que eles vão eventualmente aplicar uma punição. O que isso importa para a gente? Então aqui eu acho que tem um conceito muito interessante do Shabat e um conceito muito interessante para a vida de forma geral. Quando a Torá, qual que é o fundamento, eu acho? É uma suposição, mas qual é o fundamento dessa regra? Que se eu destaco um, se aplica a todos. É igual a todo mundo. Que, na verdade, quando ele é parte de um todo, esse um é apenas um exemplo. Mas ele faz parte do todo. Mesmo que eu destaquei você faz parte do todo. Em outras palavras, você poderia achar que o Shabat é só um conjunto fechado. Só se você transgrediu todas. Aí sim você transgrediu o Shabat. Caso contrário, não. Você fez uma das leis do Shabat, você já violou o Shabat. Vamos pegar isso para o aspecto contrário. Muitas pessoas às vezes falam, eu não cumpro o Shabat, Rabino. Mentira. Você dorme de sexta para sábado? Umas 10 horas. 10 horas você já cumpriu o Shabat. Se você cumpriu o Shabat por um instante que você abriu mão de fazer alguma coisa que era proibido no Shabat, você já cumpriu o Shabat. Mas eu não fiz tudo. Bom, faltam algumas horas. A pessoa tem que crescer na vida, cada vez fazer mais. Mas o judaísmo não é tudo ou nada. A pessoa fala, eu quebrei o Yom Kippur.
Por que você quebrou? Não, eu comi porque eu estava passando mal, estava com perigo de vida, um exemplo clássico, perigo de vida eu comi. Você não quebrou o Yom Kippur. Ah, então agora pode, agora liberou, agora pode comer. Já quebrou o Yom Kippur mesmo? Não. Se você, Baruch Hashem, se recuperou, continua o jejum. Cada instante do jejum tem o seu valor independente. Cada indivíduo tem o seu valor, porque nesse indivíduo você tem o todo. Cada minuto que você cumpre do Shabat, cada mitzvah que você faz, claro, eu sou religioso. Por que está errado com esse termo? Eu sou religioso. Porque você faz tudo certo? Que nem o Ristrala falou. Rabino, você faz tudo isso que você está dizendo? Não, não é tudo ou nada. Em cada... Você consegue fazer tudo? Então, qual a resposta? A resposta é que em cada detalhe você tem o tudo. Eu vou dar um exemplo fora completamente do Shabat, mas um exemplo que eu vi uma vez muito interessante. 2 exemplos. Hoje se fala muito sobre o metaverso. Tanto é que o WhatsApp mudou, e o WhatsApp e o Facebook mudaram de nome. Aprendi isso recentemente. O que é metaverso? Na verdade, é um mundo interativo, não só na tela, vai ser tudo 3D, e você vai ter aquilo que chama holograma. De repente, você quer conversar com alguém, você vai ver realmente a projeção de luz como se fosse a pessoa aqui 3D na sua frente. Virtual, mas você vê em 3D. Sim. Anos atrás, dei um shiur sobre o tema, muito interessante, e eu não entendo, só vou falar as palavras, vou repetir quem entender melhor do assunto. O que acontece no holograma? Que eles conseguem transmitir alguma coisa em 3D. Eu lembro quando eu era pequeno na Disney já tinha isso, eles faziam você via como se fosse uma pessoa, né? Parece uma pessoa literalmente, mas é um jogo de luz. Em cada milímetro dessas luzes, você tem uma miniatura do desenho inteiro. Se você conseguir, vamos pegar um microscópio, cada pixel, na verdade, ele tem o desenho todo. Assim que é a estrutura do 3D, não me pergunta por quê. Mas assim que se você for olhar, você tem lá uma pessoa, essa mesma pessoa, se você olhar pequenininho, são milhares daquela pessoa. Assim que funciona. Vamos pegar um exemplo mais conhecido. O DNA. Em cada pedacinho do DNA, eu tenho o conjunto todo da pessoa. Eu tenho ele inteiro. Isso todo mundo conhece esse exemplo. Vamos usar isso em relação à Torá. Esses exemplos mostram para a gente que em cada pedaço, a Torá não é coisas desmembradas. Em cada detalhe da Torá, você está tocando na essência de Hashem. Se alguém toca no teu dedinho do pé ou toca na tua cabeça, ele tocou em você. Sim, a cabeça tem mais presença de vida, espírito, é muito mais importante, sim. Mas ele tocou no pé ou tocou na tua cabeça, ele tocou em você. Então, quando a gente fala de cumprir a vontade de Hashem ou viver uma vida de significado, a gente tem que entender que cada milímetro da nossa vida, cada detalhe da nossa vida, cada momento da nossa vida, cada atitude que a gente faz, a gente tem o poder de alcançar o todo. E não é apenas uma escada que um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou ser chamado o religioso. Um dia eu vou ser chamado tzadik. Cada ação que você faz, você está tocando no todo. Talvez essa é uma das lições que a gente aprende aqui do Shabat. Cada mitzvah, ou cada transgressão do Shabat, no aspecto negativo, cada uma delas, a Torá fala, vai receber uma punição para cada uma individualmente. Não é apenas o conjunto. Claro que eu quero ter o conjunto, eu não quero tocar só no dedinho da pessoa. Eu quero ter acesso, quero poder abraçar a pessoa como um todo. Mas saiba que a cada mitzvah que você faz, cada momento da sua vida, isso você está tocando no todo. E tirar aqui uma outra lição interessante sobre como a gente administrar o nosso tempo. Tanto livro que vende a respeito de administrar o tempo, etc. Uma coisa muito curiosa. Vamos imaginar que você faltou no trabalho. Você fica sentindo mal. Poxa, faltei no trabalho, tinha um monte de coisa para fazer. Sim, mas você faltou porque você precisou levar teu filho no hospital. Ele passou mal, você levou ele no hospital, certo? Você vai sentir culpado que você perdeu o trabalho? Você foi com uma causa super justa. Certo ou não? Então, você não se culpa, você não fica ansioso. Você está no hospital, você não vai nem pensar no trabalho. Você vai focar naquilo, porque aquilo é algo essencial. Imagina se a gente conseguir aplicar essa mesma sensação daquela mãe que levou o filho no hospital, tinha certeza absoluta que era isso que ela tinha que fazer em cada momento da nossa vida. Qual que é o grande problema da nossa concentração? Qual é o grande problema que a gente não consegue administrar a nossa vida? Que quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou pensando na outra. Eu estou na outra, eu estou pensando na outra. E a gente nunca se concentra. Por que a gente não se concentra? Você fala, não, se eu trabalhar amanhã, aí sim que eu vou ser feliz. Se eu conseguir resolver tudo, aí sim que eu vou estar tranquilo. Então a gente nunca está tranquilo. Vem a Torá e fala para a gente, se agora você está rezando, agora você está tendo acesso ao tudo. Todo o resto vai se resolver.
o mundo não existe. Se agora você está concentrado no shiur, agora é o shiur. E se agora você está trabalhando, sim, tem formas e formas de trabalhar, mas agora se concentra nisso e não no outro. Igual a mãe que está no hospital, ela fala, não existe mais nada. É isso que eu tenho que fazer, não tenho dúvida no mundo que é isso que eu deveria estar fazendo. Por quê? Porque cada milímetro, cada detalhe, cada momento da nossa vida, eu já estou com acesso a todo. É igual que alguém toca naquele holograma, em qualquer milímetro, eu já estou tocando no todo. E é isso que a Torá ensina para a gente, que um indivíduo pode mudar o mundo inteiro. Uma ação nossa pode ter um impacto no mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo inteiro está interligado. O DNA do mundo ele está presente em cada detalhe. E quando eu faço uma mitzvah aqui, automaticamente eu estou impactando o mundo todo. Porque o conjunto ele é composto de cada um deles. Se eu toco cada um deles individualmente, ele vai impactar o todo. Que é isso que a Melachá de Shabbat falou para a gente. Espero que vocês entenderam a conclusão, que se você tira um do conjunto e você destaca ele, está mostrando que, na verdade, ele faz parte do conjunto. Se eu mudo ele, automaticamente eu estou mudando todo o resto. Muito bom. Pode fazer uma pergunta, Herbert?